Seja muito bem-vinda ao nosso ciclo de estudos Terapeuta Primeiros Passos. Eu sou Ana Carolina, mentora de terapeutas, e nesta aula eu vou te ensinar a como precificar o seu atendimento terapêutico. Se você é uma terapeuta que tem dificuldade em cobrar o valor justo pelas suas terapias, está sempre ali se colocando em um lugar de não merecimento, dando desconto, ou achando que está cobrando muito caro, ou achando que está cobrando muito barato, mas mesmo assim não consegue se decidir quanto ao valor justo da sua sessão terapêutica, do seu workshop ou qualquer outra ferramenta terapêutica que você entregue. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nessa aula você vai entender o que está por trás da sua dificuldade de precificar, e eu vou te ensinar também de uma forma prática como você vai precificar os seus atendimentos a partir de hoje. E por que que é tão difícil na hora de precificar um atendimento terapêutico? Primeiro, vamos levar em consideração a sua experiência como terapeuta, mas também a sua experiência como empreendedora. Talvez você não venha de um lugar onde você tenha aprendido a empreender ou convivido com pessoas que empreendessem também. Então, você não tem ali, às vezes, uma experiência, uma noção de como é de fato precificar um produto, um serviço e tudo que está por trás dessa estrutura de precificação. Então, às vezes, se você vem de um lugar onde você, por exemplo, trabalhava ali num corporativo e não tinha tanto contato com processos de vendas e precificação, vai ser mais desafiador na hora de precificar. Isso porque o processo de precificação, ele não se resume a apenas você colocar um preço X ali no seu produto, né? Não é só apenas um número que você vai colocar ali no final. Existe toda uma estrutura que está relacionado à sua entrega, ao que você está entregando para o seu cliente, a transformação desse seu serviço, né? Então, qual a transformação que esse serviço vai fazer na vida do cliente e também o seu senso de merecimento, o quanto você se sente capacitada, o quanto você se sente segura daquilo que você está entregando e o quanto você aceita receber de reconhecimento e energia de troca por toda essa entrega. Então, a gente precisa entender todas as nuances de um processo de precificação. E isso faz parte da rotina da terapeuta que está empreendendo, porque você vai estar sempre analisando ali os seus serviços, criando novos produtos, inovando, aprimorando ali os atendimentos que você já tem, reajustando os valores. Então, a cada ano que passa, a cada semestre, você vai precisar fazer alguns reajustes, seja por conta da própria inflação, seja por conta dos investimentos que você faz em você mesmo para melhorar os seus serviços, tá? E uma trava muito grande que a terapeuta tem é de olhar para o seu negócio holístico como um negócio mesmo e levar em consideração todas essas nuances. Pensa que você, como empreendedora, o seu negócio, por mais que ele seja online, que você faz ali na sua casa, o seu negócio, ele tem um custo para existir, né? Então você tem que separar ali nas suas finanças, por exemplo, o aplicativo que você vai utilizar para fazer as suas reuniões que você tem que pagar mensalmente. Ah, Aninha, mas tem aplicativos de reuniões que são gratuitos. Tá, mas até quando você vai ficar contando com recursos gratuitos apenas para não precisar elevar ou aumentar ali o preço do seu atendimento? Não, você precisa olhar para o seu negócio de uma forma profissional. Então, o que que você precisa para manter a estrutura do seu negócio? Então, você precisa de recursos, você precisa de uma boa internet, que você precisa pagar todo mês, você precisa, de energia elétrica, então você precisa também de um bom computador, um bom equipamento, você precisa de um aplicativo para reuniões. Então, por mais que você esteja ali fazendo na sua casa, é legal você já ter essa noção empresária para que você divida. Então, você coloca ali, ó, eu vou colocar um valor X para contribuir com o pagamento da luz, um valor X para contribuir com o pagamento da internet,
um valor X para investir aqui nos meus equipamentos. E daí sim você vai ter a noção de que o seu trabalho, mesmo sendo algo holístico, que está ali das energias, dos cristais, não é só os cristais que te geram custo, mas todo o seu tempo de entrega durante os atendimentos e a estrutura que você precisa ter para essa entrega. Então, às vezes a terapeuta tem essa dificuldade de precificar porque ela fala: ah, mas é um atendimento energético, ou é um atendimento onde eu estou ali conversando, orientando a pessoa, eu não tenho tantos recursos físicos e materiais. Você tem sim, você tem a estrutura que você precisa ter para fazer um bom atendimento, tá? Você tem o recurso tempo que você está ali se dedicando a fazer uma boa entrega para a pessoa. E principalmente, você tem o recurso energia que você está entregando ali para aquela pessoa durante o atendimento. Então, tudo isso são recursos que precisam entrar na hora que você for fazer a continha ali de como precificar os seus serviços de uma forma justa, que esteja em equilíbrio com o seu cliente e com você como terapeuta. Um outro ponto que você precisa se atentar na hora da precificação é a sua autorreferência e o seu senso de merecimento. Então, eu consigo cobrar aquilo no qual eu me sinto merecedora de receber. E a terapeuta precisa tomar cuidado para não ficar naquela esfera assistencialista, porque como as terapias trabalham muito o campo da espiritualidade, da energia, do cuidado integrativo do ser, as terapeutas tendem a ir para um lugar mais voltado para o assistencialismo solitário, sendo que a terapia holística é uma profissão. Então, se você tem uma baixa autoestima, se você não se sente capaz, se você não se reconhece ali como autoridade e tem o domínio daquilo que você está entregando para o seu cliente, muito provavelmente você também vai ter dificuldade de precificar. Você vai ser a terapeuta que vai dar desconto, vai querer cobrar ali baratinho porque está começando, mas sem levar em consideração a estrutura, sem levar em consideração o tempo e o investimento que você fez nos seus cursos. Então, tudo isso precisa ser olhado e você vai olhar internamente os seus níveis de merecimento, para que você tenha uma autoestima elevada, para que você reconheça o seu potencial, reconheça as suas habilidades, reconheça o tempo e os investimentos que você fez em toda a sua formação, em todo, para ter todo esse conhecimento que você tem hoje e que você está compartilhando com as pessoas. Então, mais uma vez, não é sobre números quando a gente fala de precificação. Nós estamos falando sobre estrutura agora interna. O quanto você consegue sustentar a nível energético, mental e emocional dentro do valor que você está cobrando ali dos seus serviços. Olha que interessante. Vou só dar um exemplo aqui. A sessão de reiki é R$ 300. Cobre você R$ 300. E daí você, terapeuta, tem uma autoestima baixa, você não se vê nesse lugar de autoridade, você não se vê ali cobrando R$ 300, o que que você vai fazer? Você vai travar. Você vai travar, você não vai cobrar os R$ 300 e você ainda vai julgar quem está cobrando os R$ 300, porque aquela pessoa está bem resolvida com ela mesma e ela está cobrando aquilo, está tendo clientes e está fazendo a vida dela fluir, tá? E daí você vai entrar no quê? No lugar de trava e de julgamento. Então, observa se algum dia você já esteve nesse lugar. E esse é só um exemplo. E como que você vai entender essa dinâmica interna que está acontecendo dentro de você? Você vai começar cobrando um valor que você se sinta confortável. Ah, Aninha, mas vai ser o valor certo? Provavelmente não. Porque na maioria das vezes nós estamos sempre nos sabotando, cobrando ali menos do que a gente merecia receber, né? Por conta da nossa autoestima, por conta da nossa autorreferência. Então, se você está iniciando agora, muito provavelmente você vai precificar errado no início.
porque você ainda se sente insegura como profissional. Você ainda, às vezes, está começando ali os primeiros clientes, não tem assim um resultado, não tem uma biblioteca de depoimentos, por exemplo, que vai te mostrar ali o quanto você é capacitada para exercer aquilo. Então, não se cobre e não se culpe se hoje você está cobrando um valor inferior do que você poderia estar cobrando, tá? Mas a gente já vai corrigir isso aqui mesmo nesta aula. Um outro ponto importante é a comparação com o mercado. Então, no exemplo anterior, eu dei um exemplo ali como se fosse tabelado um preço. Mas você vai precisar olhar para o mercado, ver o quanto as pessoas estão cobrando. Não para que você cobre igual, para que você fique refém desse padrão, porque não é essa a intenção. Mas para que você tenha uma noção, né, de onde você pode chegar, o quanto você pode cobrar, né, o que as pessoas estão fazendo ali à sua volta. Principalmente se você atende presencial. Se você atende presencial, você vai ter que ter uma noção ali na sua região, quanto que as pessoas cobram, né, para você seguir ali mais ou menos aquela linha e também romper esse limite, né? Porque quando você já se torna ali uma autoridade, uma referência como terapeuta, já está bem resolvido internamente, sabe o seu valor, sabe o valor do produto que você entrega, a transformação que acontece quando as pessoas passam pelo seu processo terapêutico, você vai cobrar o valor que você achar ideal e justo para aquilo que você está oferecendo. Você não vai se prender a nenhuma tabela, tá? E isso vai dessa estruturação interna que vai acontecendo conforme você vai atendendo e vai ganhando experiência. Então, a princípio, você vai olhar para o mercado, vai ver o que as pessoas estão oferecendo, quanto que elas estão cobrando e, principalmente, sem julgamento. Porque seja a pessoa que está cobrando um valor baratinho, um valor inferior, seja a pessoa que está cobrando um valor que você acha que está muito acima do normal, acima da média, você vai se colocar no seu lugar e entender qual lugar que eu estou, no que eu me sinto confortável em cobrar hoje, sem julgar quem está cobrando barato ou quem está cobrando caro. E esse é um exercício de conscientização muito importante para que você não entre nesse lugar de comparação apenas de referência de onde você pode chegar e ir além. E Aninha, e no meu caso, que eu já cobro ali um preço e eu quero aumentar esse preço, mas eu ainda não consigo, ou eu aumento e as pessoas não aparecem. Então a gente precisa lembrar dessa estrutura interna. Às vezes você já sentiu, já percebeu que o seu serviço vale mais daquilo que você está cobrando, que você precisa ajustar esse preço, mas ainda assim tem algo dentro de você que resiste a isso. Um fator ali de não merecimento, alguma coisinha dentro de você que te coloca nesse lugar de resistência. Isso precisa ser olhado, porque quando a gente está falando de preço, de dinheiro, nós estamos falando de energia. Tudo é energia. E a sua energia chega primeiro, antes do preço. Então, se a pessoa está ali conversando com você, antes de você dar o preço, a sua energia já chegou até ela e inconscientemente ela já se conectou ou não com o seu serviço, independente do preço. Tá? Então você vai se observar como andam as suas emoções e o quanto você está bem resolvida dentro de si sobre esse valor que você quer ajustar. Porque muitas das vezes essa trava na dificuldade de aumentar, ela é interna. Tá? E daí, quando você não está bem resolvida consigo mesmo, com o serviço que você quer entregar, você vai travar. E existe um outro fator também que é o caminho neurológico. E o caminho neurológico ele vai entrar em ação quando a gente está falando assim de faturamento, por exemplo. Ah, Aninha, eu quero ter uma renda de R$ 10.000 por mês como terapeuta. Tá, mas quanto que você faz hoje? Ah, eu tô fazendo 2.000, 3.000. Tá. Aí eu não consigo sair dos 3.000, eu tô nesse platô. E daí eu preciso aumentar o preço do meu atendimento para poder chegar ali naqueles 10.000. Porque aquilo que eu estou cobrando hoje nos meus atendimentos está incoerente com essa meta que eu quero bater dos 10.000. Por que que é tão difícil você sair desse platô se você está acostumado ali com 2, 3.000 reais? Porque o seu mental, o seu cérebro, ele já aprendeu qual o caminho neurológico fazer para faturar R$ 3.000. Então, você sabe o quanto que você tem que depositar de esforço, de energia, de estratégia. Então, é muito simples, é muito confortável ali para você. Por mais que às vezes você
trabalhe muito para fazer esses R$ 3.000, mas aí isso aí é outra dinâmica, né? A dinâmica do máximo esforço e mínima potência. Mas, se você já bateu ali uma meta de R$ 3.000, por exemplo, você já tem o caminho neurológico de bater ali dos R$ 3.000. Talvez você vai ter que ajustar a estratégia e tal, mas você já sabe fazer R$ 3.000. Mas e aí, para eu sair dos R$ 3.000 e ir para os R$ 10.000, o que que eu faço? Você vai precisar de estratégias, estrutura interna, né? Lembra ali que tudo é energia, para conseguir trilhar mais um caminho neurológico que vai te levar aos R$ 10.000. Então, por que que você não faz R$ 10.000 e está sempre batendo ali na trave com os três? Porque você não sabe ainda como fazer esses 10.000. O seu cérebro não sabe como chegar nesses R$ 10.000. Para ele, isso é irreal. Para ele, isso não existe porque você não bateu essa meta, tá? E daí, você vai trabalhando o quê? Internamente, amadurecimento interno, trabalhando as suas energias, as suas emoções e estratégia. Você vai precisar trabalhar também produto, porque, como eu falei, às vezes você tem um produto ali muito baratinho, de, sei lá, R$ 150. Daí, para você fazer um faturamento de R$ 10.000 com atendimento de 150 é muito desgastante e dentro de uma agenda fica assim mais caótico ainda, né? Porque a agenda depende de tempo, de disponibilidade. Então, às vezes você vai precisar criar um serviço, né, onde vai ter um faturamento maior e que daí com esse serviço de ticket, né, de valor mais alto, você vai conseguir bater a sua meta de R$ 10.000 mais rápido, tá? Então, o que que você precisa alinhar? Estrutura interna, estratégia e produto. E daí você consegue aumentar ali o seu faturamento. Então, percebam, nunca é só colocar um número no seu produto. Nunca é só falar, eu vou vender 20 atendimentos a X reais e eu vou bater a minha meta. Não é só isso, tá? Isso precisa estar muito bem resolvido em você internamente. E daí, o que que acontece quando você consegue precificar o seu atendimento de uma forma justa? E aqui eu nem estou falando de ser um preço alto ou um preço baixo, um preço ideal e justo dentro daquilo que você entrega, tá? Eu não vou falar aqui em nenhum momento quanto que é para você cobrar no atendimento, num serviço que você está oferecendo. Isso você mesma que vai fazer. Dentro da mentoria terapeuta profissional, eu faço isso com você. Por quê? Porque eu monto toda a estrutura do seu negócio, a estrutura ali do seu atendimento, o seu método, e daí a gente faz uma precificação de uma forma justa, levando em consideração a sua estrutura interna. E daí sim, eu consigo falar, ó, esse seu serviço vale X no momento, e ele pode chegar a X lá na frente quando você desenvolver essa estrutura interna. Nisso eu consigo ajudar vocês. Mas aqui nessa aula eu quero que hoje você seja responsável pela precificação justa do seu atendimento de acordo com a sua estrutura interna. E na hora que você fizer o ajuste do preço do seu atendimento, precificar ele de uma forma sadia e equilibrada, olha o que que vai acontecer. Você vai se sentir valorizada, você vai se sentir radiante e cheia de energia. Por quê? Porque está havendo equilíbrio na troca. A pessoa está recebendo e ela está entregando para você de uma forma equivalente. E havendo equilíbrio, os dois prosperam. Então, você conseguiu perceber quantas camadas estão por trás de uma boa precificação? Então, eu vou só recapitular aqui com você. Você vai olhar a estrutura do seu negócio, você vai olhar a estrutura do seu produto. Você vai olhar o mercado, quanto que as pessoas estão cobrando, e você vai olhar a sua estrutura interna, o quanto você se sente merecedora de receber. E eu vou ensinar aqui para vocês agora uma prática de como você vai fazer ali a precificação do seu atendimento. E nessa prática você também vai conseguir identificar como está o seu nível de merecimento. E nessa prática, o que que você vai precisar? Você vai precisar de pedaços de EVA ou isopor. Ou pode ser também pedaços de papelão que você consiga escrever nesses pedaços de papel, tá? Você vai precisar de alguns pedacinhos desse. Isopor pode ser aquela bandejinha de frios que vocês encontram no mercado, tá? Só cortar alguns pedacinhos e a gente vai utilizar nesse exercício. Vai utilizar também uma bandeja com água, ó, aqui. Você vai pegar uma forma de bolo,
uma bandeja de vidro, qualquer recipiente que você tiver aí na sua casa em formato assim de bandeja, você pode utilizar para fazer essa prática, tá? Então, esse aqui é de acrílico, mas você vai utilizar o que você tiver em casa mesmo, não tem problema. E o que que a gente vai fazer? Eu peguei aqui nesses pedaços de EVA que eu estou utilizando e eu coloquei aqui, ó, terapeuta, não vai dar para vocês lerem, mas terapeuta, você vai colocar o seu nome, tá? O seu nome ali como terapeuta. Você vai fazer mais alguns, eu coloquei três aqui com valores, então são os valores que eu quero cobrar ali do meu atendimento, mas eu estou em dúvida. Então, eu vou colocar aqui os preços. Então, como exemplo, eu coloquei aqui R$ 100, R$ 200, R$ 300 para uma sessão de terapia. Nesse outro papelzinho, eu coloco sessão de terapia, tá? E no outro eu posso colocar a cidade. Caso você vá atender presencial, é recomendado que você coloque a cidade, porque daí o campo, você vai colocar no campo a informação da sua cidade com relação às terapias. Ah, Aninha, só atendo online ou eu atendo presencial e online. Daí não precisa. Se você não tem, né, essa limitação geográfica, não precisa. Daí você vai colocar só o seu nome, a sessão de terapia e os preços que você está em dúvida. E daí agora eu vou te mostrar como que você vai fazer isso na prática. Ai, Aninha, mas eu não sou consteladora. Não tem problema, esse é um exercício de autoconstelação, qualquer pessoa pode fazer, tá? E daí primeiro você vai colocar no campo o seu nome. Então você, né, se representando ali como terapeuta. Depois você vai colocar no campo a sessão de terapia, tá? E daí você vai colocar no campo os R$ 100, os R$ 200 e os R$ 300. E daí você vai deixar esse campo se movimentar, tá? Tem água, ele vai se movimentar, não tenha pressa. E você vai observar esse movimento, tá? Então, o que que está mais próximo aqui da sessão de terapia? Nesse caso aqui, que é um exemplo, né? Não coloquei nome nem nada e nem abri esse campo. Aqui é só um exemplo. O mais próximo que está aqui, ó, é o de R$ 100. E mesmo assim, eles estão todos meio paralelos aqui, tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai deixar esse campo se movimentando e você vai ver o que que vai estar mais próximo, seja da sessão de terapia, seja da terapeuta. Porque o que estiver mais próximo de você é o valor que você está mais propensa a cobrar. Ai, Aninha, mas eu fiz o exercício, o preço que chegou mais próximo do meu nome ou da sessão de terapia foi o menor preço que eu coloquei. Tudo bem? Esse é o preço que energeticamente você está confortável e estruturada para cobrar neste momento. Se você percebe que esse preço, ele não é o ideal, que ele está mesmo em desequilíbrio de acordo com a entrega que você faz, você vai fazer um processo terapêutico para corrigir. Então, eu te oriento a fazer esse exercício para identificar se você precisa fazer uma terapia, um processo de alinhamento com o seu merecimento para aumentar esse preço. O legal desse exercício é isso também, porque você consegue identificar, né, se seu alinhamento com o merecimento. Ai, Aninha, eu fiz o exercício e nenhum dos preços chegou para mim, todos ficaram distantes. Então, você vai também buscar um processo terapêutico, porque provavelmente existem lealdades ali que estão te afastando de cobrar pelo seu serviço. Não é nem a questão de colocar o preço, mas é a questão de cobrar por aquilo que você está entregando. Então, a gente precisa olhar um nível mais profundo. Ai, Aninha, eu fiz o exercício e chegou aqui um preço legal que eu queria cobrar e ele chegou pertinho ali de mim. Tá. Você vai fazer algumas afirmações de cura, afirmações positivas que ancorem de fato isso, né? Então, eu estou aberta a receber esse valor justo pelos meus atendimentos, eu estou pronta para colocar um preço justo nos meus atendimentos. E essa prática eu
aplico em todos os meus atendimentos, serviços. Sempre que eu faço um produto novo, que eu faço um atendimento novo, algum serviço que eu estou fazendo, eu sempre coloco, no campo, faço esse exercício de autoconstelação. Eu faço também quando eu vou fazer ali a virada de ano, a virada de semestre, que eu faço ajustes de preço, eu também coloco nesse campo de autoconstelação. E o resultado é sempre muito positivo. Agora você já tem um exercício prático que vai te ajudar a não errar mais na precificação dos seus serviços. Aproveita para colocar aqui nos comentários um insight que você teve na aula de hoje e o seu feedback após fazer essa prática, porque eu vou ficar muito feliz em saber como que foi para você fazer essa autoconstelação. Se você está assistindo a esse vídeo, mas não faz parte ainda no nosso grupo de desenvolvimento para terapeutas, eu vou deixar o link de acesso ao grupo aqui na descrição do vídeo e você pode participar gratuitamente. No grupo eu entrego as notificações das aulas, tiro dúvidas e entrego também exercícios exclusivos que vão te ajudar a crescer como terapeuta. Te vejo na próxima aula.